Bora lá então te mostrar como é que você calcula de um jeito muito rápido taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e área permeável. Então te mandei aí essas famílias. Tem essas famílias aí. Como é que chama essa família? Coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. Essas famílias você pode clicar nela e arrastar, eu posso selecionar as três aqui na pastinha do meu Windows. Estou na pasta do computador aqui, clico, arrasto para dentro do Revit, estando numa planta abaixo aqui numa vista 2D. E elas já vão estar no projeto disponível para mim. Mas onde elas foram, Thiago? Foi lá na aba Anotar, pega o botão de símbolo e aqui estará começando a taxa de permeabilidade. Pegarei lá a taxa de ocupação também. E vou buscar aqui, começo a escrever coeficiente de aproveitamento. Vou explicar para vocês como é que funciona essas famílias para vocês entenderem. A partir da versão 2020.07 do template Jedi do BIM, que é gratuito também, que você vai receber por estar aqui nessa semana, ele já vai estar direto. Você não vai precisar carregar, você não vai precisar fazer isso que eu fiz, de vir na pasta do Windows, clicar e arrastar para dentro do Revit. Você só vai lá em anotar símbolo e já estará disponível para você. Mas vamos lá, para explicar para vocês como é que funciona. Primeiro de tudo, eu preciso mostrar alguns detalhes, né, de taxa de ocupação, de coeficiente de aproveitamento. Mas é importante você saber primeiro usar a família. Como é que você usa a família? Taxa de ocupação, coloca a área do terreno. O terreno que você está fazendo o projeto tem lá 500 metros, vai colocar 500 aqui. Qual será a área construída? Então você tem duas situações para simular a taxa de ocupação. Primeiro, você pode pegar a área construída que você pretende construir, que você pretende projetar. Suponhamos que seja, o terreno tem 500 metros, eu quero fazer uma casa de 300 metros. Você coloca aqui, ele te dá a taxa de ocupação em 60%. Aí você verifica se 60% atende a norma ou não da prefeitura da sua cidade. Ou você vem aqui embaixo e coloca já o valor da taxa de ocupação máxima permitida pela prefeitura local. Por exemplo, aqui na minha cidade, a taxa de ocupação permitida, que é uma cidade pequena, é igual para todos os bairros, é de 80%. Então coloco 80%, a área máxima construída é 400 metros quadrados. Então eu poderia construir até 400 metros quadrados nesse terreno de 500. Se fosse 70%, tem outras cidades aqui da região que a maioria dos lotes residenciais é 70%. Então 70% conseguiria construir 350 metros no máximo. Coeficiente de aproveitamento, a área do terreno, se o terreno tem lá 500 metros, qual será a área construída? 300, então você tem um coeficiente de 0,60. Ou você aplica aqui o coeficiente máximo permitido pelo município, vamos supor que seja 1,4, que é bem comum aqui. Então você teria uma área máxima construída de 700 metros. Mas como, Thiago? Se na taxa de ocupação me dá 350 metros o máximo, então eu preciso te explicar. Eu vou fazer aqui alguns elementos para você entender o que de fato é taxa de ocupação e o que é o coeficiente de aproveitamento, porque não quer dizer que se você tem 700 metros disponíveis, você vai colocar tudo num nível só. Então, esses dois parâmetros, coeficiente de aproveitamento mais taxa de ocupação, você precisa analisar para saber o que realmente você pode projetar, o que você pode construir no teu lote. Por isso, pensando nisso, coloquei aqui algumas informações. A taxa de ocupação é a relação percentual em porcentagem entre a projeção da edificação e a área do terreno, ou seja, ela representa a porcentagem do terreno sobre o qual existe edificação. Isso pode ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto pavimento, já vou explicar para vocês. E aí a observação importante, se os pavimentos superiores estiverem contidos dentro dos limites do pavimento térreo, o número de pavimentos não fará diferença na taxa de ocupação. Só que se, ao contrário, um ou mais pavimentos tiverem elementos que projetam para fora do térreo, então a taxa de ocupação será alterada. O que quer dizer isso aqui? O que é taxa de ocupação, Thiago? A taxa de ocupação do solo. Imagina que você está aqui no térreo e eu vou fazer algo aqui para você entender. Eu farei com paredes mesmo. Você tem lá, de repente, 12 metros. Vou jogar para cá mais 10. 12 por 10 aqui no térreo. Deixa eu colocar ele aqui desse lado. Então você tem um térreo que tem essa construção. Vamos lá para o 3D para você ver? Então a tua construção é tudo que está em volta aqui. Vou delimitar também para você entender o que seria o nosso lote. Vou jogar aqui para o lado para não me atrapalhar.
DL farei com linhas vermelhas o lote. Isso aqui é importante. Às vezes você já sabe tudo isso que eu estou te falando, tá? Mas fique na aula, mesmo assim, mesmo que você souber tudo o que eu estou te falando, continue aqui porque sempre tem um macete ou outro que você acaba aprendendo. Imagina que o seu lote seja 20 por 20. Então você tem um lote de 20 por 20 de 400 metros quadrados, beleza? No térreo você tem esse elemento, você tem essa construção. Imaginamos que seja só essa construção, você só tem o térreo. Então nós poderíamos vir aqui e ver qual que é a área. Farei com uma linha verde para a gente identificar, com uma região preenchida. No cálculo de área ensinei vocês a fazerem dessa forma. Então nós temos aqui uma área de construção de 126 metros quadrados. Só que eu vou deixar aqui, eu vou deixar mais redondo, tá? 10 por 10, mas eu vou colocar algumas cotas externas. Acompanhe, acompanhe. Lembra? Assistir sempre a aula primeiro, para depois voltar reproduzindo, para você entender melhor. Vou pegar aquela região preenchida e vou ajustar os limites da minha edificação, que por enquanto só tem construção no térreo. Então vamos lá, beleza. Quanto que eu tenho agora de área construída? 100 metros. Então o que você poderia fazer aqui? Você poderia vir na família, taxa de ocupação, o teu terreno é 400 metros, você tem uma área construída de 100 metros, e aí você teria a taxa de ocupação, vou aqui ajustar, porque eu mudei a escala, né? Mudei a escala dessa vista. A minha taxa de ocupação está em 25%. Então eu estou ocupando 25% do meu lote. Faz sentido, né? 100 mais 100 mais 100 mais 100, 25 vezes 4, 400, que é a área do terreno. Entendido? Mas o que acontece? Imagina que você vá lá para a tua planta do segundo pavimento e aqui você resolve fazer algo desse tipo. Você vai ter um elemento passando aqui. Vou até fazer o piso para ficar bem fácil de você entender. Sim, vamos lá no 3D. Olha o que eu fiz agora. Olha o que eu fiz. Eu criei um elemento que sai para fora do meu térreo. Preciso ver se ele está dentro dentro do lote, né? Então o que eu vou fazer? Olha um macete também. Eu falo que sempre tem um macete ou outro. Você pode selecionar todas essas linhas no térreo, dar um Ctrl C para copiar, vai na planta baixa do segundo pavimento, clica na aba de modificar, opção de colar, e você vai aqui colar alinhado com a vista atual. Ele cola alinhado com a sua vista atual. Agora eu já vi que eu construí para fora do lote e não poderia, né? Aí não tem taxa de ocupação que me permita fazer isso. Mas imagina que no segundo pavimento eu estou construindo agora todo esse elemento aqui para fora. Se eu coloco em estrutura de arame, você consegue ver essas 4 paredes é do térreo, que eu selecionei, e essas outras paredes aqui é do segundo pavimento. Neste caso, eu posso considerar a minha taxa de ocupação sendo a mesma daquela área de 100 metros quadrados? Não. O que você tem que fazer? Você tem que entender que a taxa de ocupação é a parte da edificação somando todos os pavimentos, você pode que projeta sobre a superfície. Então, voltando aqui para a minha planta baixa do segundo pavimento, o que eu teria que fazer? Anotar, região, deixo a linha verde, e eu vou contornar não só o meu térreo, mas eu também vou contornar o pavimento superior. Tá vendo que essa parede aqui do pavimento superior está saindo para fora da minha projeção do térreo? Então todo esse contorno agora vai ser a minha área de taxa de ocupação, que daria no total aqui do lado 158,308. Então eu viria para cá 158,308. E já sei que agora eu estou fazendo uma taxa de ocupação de 39,58%. Entenderam? Acho que ficou bem claro, né? Que a taxa de ocupação é a projeção da edificação, como se estivesse olhando por cima e contornando a edificação. Agora, tem algumas prefeituras, por exemplo, que não contam o beiral. Então você tem que saber disso, olhar o plano diretor da tua cidade, perguntar para o colega que já entrega projeto, que já aprova, perguntar para o engenheiro da prefeitura, perguntar para alguém, sei lá, ou estudar o plano diretor mesmo. Porque se a parte do beiral, por exemplo, não conta na taxa de ocupação, então você já sabe que você não vai calcular o teu beiral para fazer essa conta de taxa de ocupação. Entendido? Taxa de ocupação, beleza.
Como é que funciona o coeficiente de aproveitamento? O coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área total construída e a área do terreno. Ele determina a somatória de todas as áreas que poderá ser construída. Ficou ali sem estar no plural, mas ele determina a somatória de toda a área que poderá ser construída em um terreno. Observação: a área construída total é a soma da área de todos os pavimentos. Então, o que eu teria que fazer aqui para mim colocar a área total a ser construída nessa minha simulação que eu estou fazendo aqui? Eu sei que no meu térreo eu tenho 100 metros quadrados, redondo. E no meu segundo pavimento, qual que é a área do segundo pavimento? Do segundo pavimento apenas, tá? Então eu vou somar agora a área do segundo pavimento, que são essas paredes aqui do meu segundo pavimento. Então eu tenho lá 124,76 mais 100. Então eu tenho 224,76. 224,76. Qual que é o meu terreno? Meu terreno tem 400 metros. Então, neste caso, o coeficiente de aproveitamento para minha simulação está de 0,56. Se o coeficiente máximo do município é 1,40, eu estou super dentro das normas, né? Agora, imagina que o coeficiente de aproveitamento, por algum motivo insano, fosse de 0,5. Você já sabe que teria que diminuir as áreas da tua edificação. Então, são dois parâmetros urbanísticos que está no plano diretor da tua cidade, que vai fazer sentido para você definir qual é a área máxima a ser construída, qual é a projeção máxima no terreno que você pode construir também. Ficou claro? Se não ficou claro, o que você tem que fazer? Assistir esse vídeo 2 ou 3 vezes, praticar, perguntar para quem já entrega na prefeitura, perguntar para o engenheiro da prefeitura se tem, às vezes marquise não conta, tem outros detalhes, se o beiral tiver mais do que 1,5 m, se essa marquise tiver mais do que 1,5 m, aí ela já passa a contar como taxa de ocupação e também no cálculo de áreas para você calcular o teu coeficiente de aproveitamento. Então esses detalhes, cada cidade, nós temos 5.000 municípios no Brasil, pode ter aí as suas atribuições diferentes, por isso que é importante você pesquisar. Mas ficou muito claro, dá para você entender muito bem. Se ainda assim ficar difícil, bota no pai aí, no pai da sabedoria, no Google, né, o que é coeficiente de aproveitamento, o que é taxa de ocupação, que você vai entender um pouco melhor. Mas acredito eu que ficou de um jeito simples aqui e muito bem explicado. A taxa de permeabilidade é muito simples, né? É a relação entre a área penetrável pela água da chuva e a área total do terreno. Extremamente importante, principalmente nos grandes centros urbanos, porque garante que haverá escoamento da água no momento de uma grande tempestade. O que acontece? Você tem que saber que área permeável pode ser grama, pode ser terra, pode ser concregrama, que é aquele concreto, né? aquele pavimento que tem a grama no meio. Tem cidades que eles consideram paver como área de permeabilidade. Às vezes eles descontam uma porcentagem, precisa ter uma quantidade maior de paver, mas o que eu acho que é uma coisa a se pensar, né? Você como arquiteto, engenheiro, técnico, enfim, você acha que o paver ele absorve toda a água da chuva ou a maior parte dela escorre para fora do terreno? Mas tem municípios que permitem, então isso faz com que você precise novamente olhar o plano diretor da tua cidade, perguntar para um engenheiro da prefeitura da tua cidade, perguntar para o teu colega que já aprova projeto na tua cidade. Entendeu a importância disso? Para você não achar que simplesmente o Thiago fez a simulação lá, que a taxa de permeabilidade lá na cidade dele, Itaúna do Sul, interior do Paraná, é 20%, e eu vou colocar 20 aqui e já era. Não, às vezes na tua cidade é 10, às vezes é 5, às vezes é 15, às vezes é 30. Depende do bairro, depende do zoneamento. Às vezes você está no centro, lá é uma taxa menor, às vezes você está em outro local, é uma taxa maior. Então você tem que entender esses parâmetros locais que a prefeitura te entrega. Taxa de permeabilidade também muito tranquila, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês aproveitem essas famílias. Depois vocês me falam, ficou muito feia essas famílias? Porque isso aqui não é para você botar na prancha, não é nada. Eu vou criar aqui no template também depois uma vista separadinha, só para deixar essas famílias já lá dentro. Só para você preencher, isso aqui te ajuda na hora de projetar. Mas você não vai mandar essa família na prancha lá para plotar ela.
Então não tem tanto problema se ela for meio feinha, mas se você achar que tem alguma coisa que pode ser melhorada, algum outro parâmetro, alguma outra informação, algum outro tipo de família, você me fala. Só lembrando que a gente está seguindo aí com o evento. A gente vai ter aí no próximo dia, amanhã, a oportunidade de você fazer tua inscrição no pacote Jedi do BIM. Então é importante você acompanhar se você chegou até aqui e continuar conosco lá no grupo do WhatsApp, continuar conosco aqui nos vídeos desse evento, porque ainda você tem que receber teus brindes, você tem que receber lá as tuas aulas que eu ensino a fazer toda a modelagem dessa casa que a gente desenvolveu, essas vistas técnicas para mandar na prefeitura. Eu quero que também você pegue essas aulas vai ser para você de forma vitalícia. Você vai pegar elas e você vai conseguir modelar essa casinha lá dentro do Revit também. É isso, qualquer dúvida, estou à disposição lá no WhatsApp. Um abraço!